Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui na aqui a apresentação. Beleza, vou compartilhar aqui com vocês. Tá. A gente vai ver agora, então, vamos dizer, as propostas, né, na literatura e na própria indústria, né, para alimentar essas lâmpadas fluorescentes em todas as fases de operação dela. Né? Lembrando que a gente precisa fazer pré-aquecimento dos eletrodos, partida da lâmpada e depois estabilizar ela em regime permanente. Né? Então, o que dominou o mercado, né, até a década de 90 praticamente, foram os reatores eletromagnéticos. Né? Foram os primeiros a serem utilizados com esse tipo de lâmpada, né? E, e eles acabaram dominando mesmo, primeiramente porque a eletrônica de potência nem existia antes disso, né? Começou a partir do transistor, só depois apareceram transistores bipolares ainda, né? Que poderiam trabalhar em saturação e abertos, mas acabou se popularizando mesmo com o surgimento do MOSFET, né? Então, até lá, o reator eletromagnético ele acabou dominando o mercado, né? Mas o que é esse reator, né? O que é o nosso reator eletromagnético? Ele é nada mais nada menos do que um indutor, né? Um fio de cobre enrolado sobre um núcleo laminado de silício, né? O núcleo ele tem que ser laminado porque ele vai funcionar em baixa frequência, né? E por funcionar em baixa frequência, a gente tem aí uma série de consequências, né? Por exemplo, o tamanho dele vai ser grande, né? A, a própria estabilização da corrente da lâmpada, né? A gente viu que a gente precisa colocar um elemento em série com a lâmpada, principalmente, para estabilizar o valor de corrente na potência nominal da lâmpada. Né? E no caso do reator eletromagnético, essa estabilização da corrente ela se dá pela impedância do reator, né, na frequência da rede. Né? Então a gente sabe que no caso do indutor, né, a impedância ela é diretamente proporcional à frequência. Então, para uma frequência baixa, né, eu preciso aumentar o valor da indutância para chegar numa determinada impedância. Né? Então, eu preciso de indutâncias bem elevadas para conseguir estabilizar o valor da corrente. Né? Mas, basicamente, ele é calculado para aquela potência, para aquela tensão de alimentação, né? E para determinada tensão da lâmpada, né? Eu tenho influência ali da tensão da lâmpada e do valor da corrente, ele estabilize a lâmpada na, nas suas características nominais de operação, tá? Mas como que esse reator, né? Ele vai conseguir fazer todos as etapas de operação da lâmpada, né? Mais especificamente, como que eu vou conseguir pré-aquecer os eletrodos da minha lâmpada, aplicar uma tensão de partida, né? E depois disso estabilizar a corrente da lâmpada, tá? Então vocês podem ver nesse esquema aqui que está nesse quadro aqui para vocês, que eu tenho um elemento aqui que é chamado de starter. Tá? Isso aqui era um elementozinho aí que dava bastante problema nas instalações, aí precisava fazer bastante manutenção, né? Mas o que é esse starter aqui? Vocês podem ver aqui, né, que a lâmpada ela é alimentada entre, digamos aqui, o neutro da rede, né,
Daí eu tenho aqui o indutor em série com o fase e é ligado na outra ponta da lâmpada, né? Então eu alimento em um terminal de cada filamento da minha lâmpada, né? Uh, os outros dois terminais, né, desses filamentos, eles são conectados aqui nesse starter, tá? O que esse starter faz? Ele é um bimetálico, tá? Um bimetálico, vocês sabem que é um elemento que ele está normalmente fechado, né? Ele deixa conduzir corrente, e à medida que a corrente passa por ele, ele vai aquecendo. Esses dois metais que ele tem, eles têm coeficientes de dilatação diferentes, né? Até um momento em que um dilatou mais que o outro e ele abre o contato, né? Então esse aí é o princípio de funcionamento. E ele só fecha quando eu tiver uma determinada tensão, né, aqui entre os terminais dele. Então depois que a lâmpada começou a funcionar, tá? Imaginem que a minha tensão aqui é 220 volts, tá? E a tensão de operação dessas lâmpadas, ela fica em torno de 100 volts, tá? 100, 120 volts. Então esse starter, quando a lâmpada não está ligada, né, a tensão da rede, como não tem corrente circulando, ela vai aparecer aqui nos eletrodos, né? E com isso o starter vai fechar. Ele fechando, a corrente começa a circular por esse eletrodo aqui, passa pelo starter e pelo outro eletrodo, né? E assim faz o pré-aquecimento dos eletrodos. Até que chega um momento em que esse starter aqueceu e ele abre, tá? E quando ele abrir, o que vai acontecer? Vai interromper o caminho da corrente, tá? Interrompendo o caminho da corrente, eu tenho aqui, ó, um indutor, né? E o que acontece quando eu tenho um indutor com uma variação instantânea de corrente nele? Em meus alunos de circuitos aí, o que acontece nesse caso? A tensão do indutor é L dI dt, né? Se eu tenho um dI dt, vamos dizer, instantâneo, né? Eu tenho um VL teoricamente infinito, né? Ou seja, eu tenho um pico de tensão dado pela abertura desse indutor. Essa tensão, aqui de novo meus alunos de circuitos, eu tenho vamos dizer, uma malha fechada, né? E a tensão ela se divide proporcionalmente ao elemento de maior resistência, né? E no caso uma lâmpada desligada, ela tem uma resistência praticamente infinita. Então toda a tensão de partida, né, todo esse pico de tensão vai ficar aplicado sobre a lâmpada. E com isso começa a descarga de corrente elétrica através do tubo. Tá? E daí depois o reator acaba estabilizando o valor da corrente no valor nominal. Certo? Qualquer dúvida, perguntem aí, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui vamos dizer, o nosso objetivo, né, não é estudar reatores eletromagnéticos aqui, a gente não quer voltar no tempo, né? Só estou introduzindo o assunto, mostrando como que era feito, né? E até para introduzir a questão do porquê dos reatores eletrônicos, né? Então, como característica dos reatores eletromagnéticos, eu posso dizer que eles são pesados e volumosos, né? Como eu falei, por ser um indutor trabalhando em baixa frequência, né? E também enrolado num núcleo de ferro-silício laminado, né? Então ele acaba sendo bem pesado, bem volumoso. Isso aqui, tudo que eu estou colocando para vocês, pessoal, imaginem o seguinte, hoje vocês são redatores de artigos técnicos científicos, né? Novatos, por assim dizer. E quando a gente começa um artigo científico, né, a primeira coisa que a gente faz é ressaltar o porquê que a gente está propondo aquele trabalho, né? Então,
hoje em dia a gente fala assim, os LEDs têm elevada eficácia, são muito melhores do que as outras tecnologias de lâmpadas e tudo mais, tá? Se a gente voltar lá no começo dos anos 2000 ali, era eu escrevendo assim, os reatores eletromagnéticos são pesados, volumosos, apresentam flicker, tem a diminuição da vida útil da lâmpada por causa da reignição, apresenta o ruído audível, blá 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 blá. Por isso que a gente está desenvolvendo reatores eletrônicos, né? Então isso aqui tudo era aquilo que a gente colocava lá vamos dizer, no primeiro parágrafo da introdução do artigo, tá? O Flickr aqui, pessoal, é aquela... Vocês viram na aula lá do Guilherme Márcio, né, na sexta-feira passada, ele apresentou questões relacionadas ao Flickr e a gente viu que para frequências mais baixas, né, ele é mais perigoso para a saúde, né? E o Flickr desse tipo de lâmpada ele está numa frequência para nossa rede de 60 Hz, né, em 120 Hz, né, porque a cada semiciclo da rede a lâmpada como que se desliga e volta a ligar, né? Então eu tenho essa oscilação da luz em 120 Hz. Além disso eu tenho essa reignição, né, que eu comentei com vocês, dá para ver nessa figura aí, né, onde eu tenho uma reignição, um pico de tensão ali a cada semiciclo da rede, né, que acaba diminuindo a vida útil da minha lâmpada. Uma outra característica bem indesejável era o ruído audível, né? Muitos desses reatores ele acabava vibrando, né, também nessa frequência de 120 Hz, e essa vibração causava um ruído audível, né? Então isso aí, imaginem, eu não sei, eu acho que ainda tem alguns lugares, algumas aplicações que ainda tem esses reatores eletromagnéticos aí, mas é uma tortura, né? Fica aquele negócio chiando na cabeça da gente, né? Isso aí era bem comum, eram esses reatores aí. Outra questão é que eles não são dimerizáveis, né? Ou seja, eu não consigo variar a potência da lâmpada, né? Porque para variar eu precisaria mudar o valor da indutância, né? Vamos dizer, para passar da potência nominal para uma potência mais baixa, eu precisaria aumentar o valor da impedância desse reator. Então eu precisaria aumentar o valor da indutância dele, né? Dá para fazer, dá para botar uma chave, colocar um outro em série ou tirar um de paralelo, né? Mas imagine a mão que é fazer isso daí, né? E outra questão, né, que o funcionamento deles é para uma tensão fixa de entrada também, né? Não adianta eu querer colocar uma tensão de entrada variável se a minha lâmpada tem as características fixas e o reator também, né? Quando a gente falava vamos dizer, essa aqui eram as desvantagens do eletromagnético, né? Só que daí a gente sempre ressaltava que ele tinha alguma vantagem, né? E uma das vantagens que se ressaltava era o custo, tá? E isso aqui é um ponto que eu vou bater bastante, pessoal. E vocês vão ver que a realidade que eu vou apresentar para vocês dos reatores eletrônicos é diferente da nossa realidade de 2020. Tá? Eu estou falando aqui de começo dos anos 2000. Tá? Então, nessa época, o custo da eletrônica era muito maior do que o custo do cobre, por exemplo. Tá? Se eu pegar lá no começo dos anos 2000, um microcontrolador, né, se eu fosse comprar um microcontrolador, ele custava 15 dólares. Né? Hoje, um microcontrolador, eu compro ele por 20, 30 centavos de dólar para colocar dentro de um reator desses. Né? Então, olhem o que modificou, né? Também o valor dos semicondutores controlados, né? Um MOSFET, um diodo, nessa época era muito caro
né? Por outro lado, o valor do cobre ele está, vamos dizer, estável há décadas, né? Porque vamos dizer, uma indústria já bem estabelecida. Por outro lado, a indústria dos semicondutores desenvolveu bastante. Então, nessa época, o reator eletrônico ele tinha um custo mais alto do que um reator eletromagnético, né? E se a gente for comparar hoje em dia, eu me arrisco a dizer que um reator eletrônico custa 3, 4 vezes menos que um eletromagnético, né? Porque o valor da eletrônica diminuiu muito. Né? Então, por isso que eu deixei em amarelo ali, né? Que era uma coisa que se trabalhava muito nessa época, era com a questão do custo do circuito eletrônico. E nesse tempo o eletromagnético era vantajoso com relação ao eletrônico. Hoje em dia já não é mais. A confiabilidade, a gente pode dizer ainda que é uma vantagem, né, desse tipo de solução. Pode cair um raio na rede aí, pode dar uma martelada em cima de um bicho desse aí que ele não queima, né, um troço de metal ali, não tem nenhum problema, né, enquanto que os eletrônicos, se eu tenho surtos de tensão na rede, né, os capacitores eletrolíticos estouram que nem pipoca, né, então a confiabilidade desses aqui é melhor, né, e também a simplicidade de corrigir o fator de potência, né, como eu coloco um elemento indutivo ali, né, em série na rede, eu tenho que colocar um capacitor para compensar essa energia reativa, né, mas é simples de fazer. Tá? Então essas aqui são as principais características, mas a gente pode ver que tem muito mais desvantagem do que vantagem. Né? Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar com a questão dos reatores eletrônicos. Né? E eu vou apresentar aqui um pouco dessa evolução na literatura, na indústria, né? o que foi sendo proposto e o porquê que foi sendo proposto, né, nesses tipos de solução. Então vocês vão ter aqui basicamente 3 décadas de pesquisa em 1 hora e pouco de aula, né? Claro que não dá para ver muita coisa, mas eu quero dar uma ideia geral do que foi feito nesse sentido, né? Primeiro ponto, né, a se destacar é que os reatores eletrônicos eles começaram a se tornar competitivos frente aos eletromagnéticos, né, com a popularização da eletrônica de potência. Né? A gente pega ali final dos anos 80, anos 90, né, isso aí foi sendo desenvolvido. Então, o surgimento do MOSFET, né, eu não lembro de cabeça, mas se não me engano foi em 94, assim, não sei, não estou bem lembrado, mas que ele se tornou popular mesmo foi ali pelos anos 90, né? E além disso, né, a gente tem aquela questão que eu mostrei lá para vocês, que as lâmpadas, a lâmpada fluorescente, ela apresenta vantagens em alta frequência, né, desde uma vantagem de eficácia, tá? Então, se vocês pegarem, é bravo falar com piá, né, que vocês não lembram de nada aí, não são velho que nem eu, mas se alguém lembrar dessas questões, né, as lâmpadas, as T12, né, eram lâmpadas de 40 watts, né, era o padrão, lâmpada T12 40 watts. E se a gente pegar as T8, né, que são lâmpadas que foram desenvolvidas especificamente para reatores eletrônicos, para funcionar em alta frequência, elas são lâmpadas de 32 watts. Né? Por que baixou de 40 para 32? Justamente para manter o mesmo fluxo. Né? A gente conseguia diminuir de 40 para 32 watts na lâmpada, mantendo o mesmo fluxo, por ela trabalhar em alta frequência, tá? Devido às vantagens tanto do ganho de eficiência da lâmpada em si, quanto também do circuito de alimentação. Tá? O que se trabalhava nessa época era que
a soma do ganho desses dois ficava em torno de 25%, 20, 25%. Tá? Então eu poderia baixar esse valor aí na potência da lâmpada mantendo o mesmo fluxo. Tá? Então, claro, né, a melhora na eletrônica de potência, assim como essas vantagens da alimentação em alta frequência, fez com que os reatores eletrônicos dominassem o mercado. Né? Hoje em dia, se vocês pedirem um reator eletromagnético para uma lâmpada fluorescente em qualquer ferragem, aí vão achar que vocês são loucos. Né? Só tem circuito eletrônico. Né? Mas isso aí foi uma coisa que foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Então aqui eu apresento o esquema típico de um reator eletrônico. Tá? A gente tem um conversor na entrada, um conversor CACC. Tá? CACC ele seria um retificador, né? Mas a gente vai ver depois os detalhes, mas eu preciso ter aqui uma série de requisitos, né, como correção do fator de potência, a parte de EMI, distorção harmônica, né, porque imaginem, eu tinha antes um reator eletromagnético, uma carga linear, né, e eu tirei uma carga linear e estou colocando uma carga não linear, né, uma carga chaveada. Então isso aí acaba produzindo interferência eletromagnética, acaba produzindo sujeira para a minha rede. Né? E então as normas começam a apertar aí porque senão, se não tivesse norma, a gente não conseguiria escutar rádio, não conseguiria olhar uma televisão, né, de tanta interferência eletromagnética conduzida e irradiada, né, dos circuitos de alimentação das lâmpadas, né. Então depois isso aqui é para alimentação CA, né? Eu posso também ter uma alimentação CC, que daí já entraria direto aqui nessa parte aqui do conversor, tá? Vou ter um inversor CC-CA, né? Porque para eu ter uma alimentação em alta frequência, primeiro eu retifico a tensão, depois eu chaveio ela em alta frequência, né? E essa tensão chaveada em alta frequência depois passa por um filtro que é o que vai alimentar a lâmpada, né? E eu posso ter aqui proteção opcional, né? E o controle aqui desses dois conversores, né? Tanto da parte de entrada como da parte de saída, tá? Então a gente vai basear vamos dizer, essa viagem no tempo, né? A viagem na literatura aqui, em função dessas etapas de operação dessas lâmpadas. Tá? Desses reatores eletrônicos. Tá? Então, como eu falei, eu vou fazer uma pincelada aqui bem rapidinha, bem superficial mesmo na literatura. Tá? Então, pessoal, a gente pode dizer que as vantagens dos reatores eletrônicos, né, com relação aos eletromagnéticos são menor peso e volume, né, porque por trabalhar em alta frequência, né, os meus magnéticos acabam sendo muito menores do que os magnéticos dos eletromagnéticos. A ausência de flicker, né? Por quê? Porque a alimentação, por mais de que eu tenha aquela variação, né, da senoidal de tensão e corrente na lâmpada, ela é muito rápida e a inércia do próprio fósforo filtra ela. Tá? Então isso aí só é problema em baixa frequência, em alta frequência não é mais problema. Não apresenta reignição, né, porque eu tenho a característica da minha lâmpada, ela é resistiva em alta frequência, né, então eu não tenho aquela tensão de reignição lá, que é um problema para a vida útil da lâmpada, né, então a minha lâmpada vai durar mais. Não tem ruído audível, né, não tem ruído audível porque trabalha em frequências superiores às frequências audíveis. Tá? Além disso, vai permitir a dimerização, né? Eu vou conseguir fazer uma variação da potência da lâmpada em função da minha aplicação, né? O que é muito interessante em termos de eficiência energética do meu sistema, né?
a melhor maneira da gente ter uma eficiência energética é não consumir energia, né? Então, se eu consigo, para uma determinada aplicação, se eu não preciso toda a potência da lâmpada e eu dimerizar, eu vou estar tendo um sistema aí bem mais eficiente, né? Além disso, eu tenho a possibilidade de trabalhar com tensão de entrada universal, né? E aqui agora eu já ressalto o baixo custo, né? A gente já não está na década de 90, né? Então os reatores eletrônicos são mais baratos que os eletromagnéticos, né? E o único ponto que ainda fica descoberto é a confiabilidade, né? Que a eletrônica acaba sendo, vamos dizer, tendo uma vida útil menor que um elemento totalmente passivo, né? Então, pessoal, para a gente pensar, né, em conceber um reator eletrônico para uma lâmpada fluorescente, o meu circuito de alimentação ele deve satisfazer uma série de requisitos, né? Que seria o requisito da entrada, como eu comentei para vocês, né, uma retificação com correção do fator de potência, baixa THD e compatibilidade eletromagnética, tá? Aquelas mesmas normas que o professor Pedro Almeida apresentou para vocês na sexta-feira passada, elas são válidas aqui também. A IEC 61003-2, né, o fator de potência elevado tem que ter também. A CISPR-15 é aplicável também a CISPR-15 é a DIEMAI, né? É aplicável também a esse tipo de solução. Então, a entrada tem que, vamos dizer, satisfazer esses requisitos, né? O meu inversor, né, o circuito inversor, uma característica extremamente importante é que ele tenha comutação suave, tá? O que é comutação suave? Tem gente aí que está boiando, né? E outros que estão boiando um pouco menos, mas comutação suave foi um tema de pesquisa assim, ó, era o que mais se pesquisava ali vamos dizer, lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, tá? Se vocês pegarem aí todos os professores, vamos dizer, não vou chamar de velho, né, cara, porque daqui a pouco estão me chamando de velho também, mas os que iniciaram aí o PPGE, né, o professor Renes, professor Hélio, Humberto, Ricardo, todos que trabalhavam com eletrônica de potência, eles trabalhavam com comutação suave, que é justamente, é como o próprio nome diz, né? A comutação é quando a chave ela abre e fecha, né? Quando ela está fechada, tem corrente circulando, né? E não tem tensão, teoricamente. Quando ela está aberta, ela tem tensão, mas não tem corrente, né? O problema é quando no momento que tu fecha e no momento que tu abre. Tu tem um cruzamento de tensão e corrente, né? Esses cruzamentos de tensão e corrente causam picos de potência, né? Que eles vão aquecendo o interruptor, né? Aquecendo a ponto de queimar, né? E se não queima, tu tem que colocar um dissipador do tamanho de uma panela, né? E vai estar consumindo um horror de energia nessas comutações. Então se trabalhava muito com circuitos de auxílio à comutação. Tá? Isso aí vocês não vão mais pesquisar hoje, porque os semicondutores melhoraram muito com a evolução da eletrônica de potência, né? Tanto que hoje o nitreto de galho, né, o GaN, uma das maiores vantagens dele é que a gente pode abrir e fechar ele sem se preocupar com isso, que ele é muito rápido, né, e pelo fato dele ser rápido, ele corta a corrente antes que a tensão suba, né, e isso aí ele acaba não tendo perdas de comutação, mas antigamente era uma desgraça. Então esses inversores tinha que ter comutação suave. Se não tivesse comutação suave, não ia nem funcionar o conversor, né? Então é um dos pré-requisitos, e uma coisa que se trabalhava muito nessa época era a comutação suave para que se pudesse trabalhar em alta frequência. O outro
O outro requisito está na parte do controle, né, que é o comando dos interruptores, principalmente ali do inversor, né, e esse controle ele tem que ser feito de forma a controlar a potência da lâmpada, prover o pré-aquecimento da lâmpada, a própria partida da lâmpada também tem que ser pensada previamente pelo controle, né, e a gente vai ver também aí o coração desse reator era o filtro ressonante, né? Filtro ressonante que, vamos dizer, era alimentado pela saída desse inversor, né? E daí ele vai fazer tanto a partida da lâmpada, a filtragem da tensão de saída para aplicar na lâmpada e tudo mais. Então a gente vai organizar um pouco as ideias em cima desses 4 tópicos, tá? E aí eu vou apresentando para vocês um pouco do que foi feito ao longo do desenvolvimento aqui da literatura. Em primeiro lugar, com relação a parte de fator de potência, THD, EMI, né? Isso aqui eu não vou entrar tanto nesse assunto, tá? Porque está bem relacionado com o que o Pedro apresentou para vocês na sexta-feira passada. Tá? Os mesmos circuitos que ele apresentou e a mesma ideia aquela, né, do porquê que uma carga não linear tem uma alta distorção harmônica, e o que é uma distorção harmônica, quais são as normas, tudo é aplicável aqui. Tá? O que eu vou ressaltar está mais relacionado a específico para reatores eletrônicos. Tá? Porque a gente tinha a divisão bem clássica, né, da correção ativa do fator de potência e da correção passiva do fator de potência. E aqui vocês podem ver que na correção ativa, né, os problemas ali que fala é custo elevado, né, necessidade de controle, né, estresse de tensão e corrente. Por que isso aí são considerados pontos negativos para a correção ativa? Primeiro, porque nessa época eletrônica de potência era cara, tá? Os semicondutores eram ruins, né? Para comutar tinha muita perda e também perdas em condução, então sofria de estresse, de tensão e corrente. E a necessidade de controle é também que os circuitos de controle eram caros, né? Um microcontrolador era caro, um CI dedicado era caro, tá? Então a gente procurava fugir um pouco da correção ativa do fator de potência. Tá? Por outro lado, ela era muito mais confiável, por assim dizer. Né? Ou seja, eu tinha ali um fator de potência unitário. Né? E a correção passiva aqui a gente vai ver que ela é bem mais complicada. Né? Então, na correção passiva aqui, que muitos trabalhos foram feitos nesse sentido aqui, né, a gente ressaltava que não necessitava de controle, o custo era reduzido, né, por outro lado, tinha um elevado fator de crista, tá, isso aqui eu não cheguei nem a comentar ainda, mas um dos requisitos de funcionamento da lâmpada é com relação ao fator de crista. O fator de crista, imaginem, é a relação entre a corrente de pico na lâmpada e a corrente RMS. Tá? Se eu tiver, por exemplo, uma onda perfeitamente senoidal, né, em cima da minha lâmpada, eu tenho um fator de crista de raiz de 2, né, porque a relação entre o pico e a RMS é raiz de 2, que dá 1,41 alguma coisa. Né? E o limite de fator de crista é 1,7 para as lâmpadas fluorescentes. Ou seja, eu não podia ter um valor muito alto de corrente em relação ao RMS. Tá, mas o que isso aí tem a ver? Tem a ver que, por exemplo, se eu trabalhar com um reator sem capacitor de barramento ou filtro Valley-Fill, eu tenho ondulação na tensão de barramento, tá? E essa ondulação acaba se refletindo na corrente da lâmpada. E isso aí faz com que o fator de crista seja elevado. Tá? Então, esse era um dos problemas da correção passiva. E também eu podia ter uma elevada distorção harmônica aqui, porque a corrente de entrada não era perfeitamente senoidal.
certo? Mas muito trabalho foi feito nesse sentido, de correção passiva. Tá? Então eu vou mostrar aqui alguma coisa só que a gente trabalhou ou estudou. Tá? Esse primeiro trabalho aqui desse rapaz, na época rapaz aqui, publicando um artigo na revista Controle e Automação, né, a revista da Sociedade SBA lá, era tema da minha dissertação, né, que eu terminei em 2004 ali, mas aí essa época demorava para sair publicado, né, que era um reator eletrônico autooscilante com alto fator de potência para alimentação de 4 lâmpadas fluorescentes independentes. Nesse trabalho aqui eu comparei várias topologias Valley-Fill, por exemplo, né, que é essa topologia passiva, né. Então, só para... O Pedro apresentou na semana passada, né, mas só recordando aqui, né, pessoal, quando eu tenho... Isso aqui seria a conexão Valley-Fill, né, a original, em que eu tenho os dois capacitores de barramento, eles, aqui vocês podem ver que eles se carregam em série, né, quando a minha tensão da rede ultrapassa o valor da tensão dos dois em série, eles se carregam, né? E daí depois eles se descarregam nessa etapa aqui em paralelo, né? O CF1 aqui pelo D5 e o CF2 pelo D7. Tá? Isso aí faz com que eu tenha essas formas de onda aqui, ó. Aqui a senoide representa a tensão da rede, né? Então a minha tensão da rede, quando ela é mais baixa do que esse valor aqui, né? Isso aqui seria essa etapa aqui, ó, em que os capacitores eles estão alimentando a carga e eu não tenho corrente na rede. Tá? Quando a tensão da rede ela ultrapassa o valor da tensão dos dois capacitores em paralelo, né, que é a mesma tensão, como eles estão em paralelo aqui, eles vão ter a mesma tensão, que é mais ou menos aqui a tensão de pico sobre 2 menos o que descarregou na etapa anterior. Tá? Nessa etapa aqui, então, a tensão da rede passa a alimentar a carga diretamente, tá? Que é essa etapa aqui. Quando ela chega nesse ponto aqui, né, que a tensão instantânea da rede ultrapassa o valor da tensão dos dois capacitores em série, a rede, além de alimentar a carga, também carrega os capacitores, que é quando dá esse pico de corrente aqui, que é a descarga dos capacitores. Tá? Até quando chega bem na tensão de pico da rede, essa corrente cessa, e daí aqui começa a descer e a rede alimenta direto de novo a carga, né, até o momento aqui que retorna a primeira etapa, né, que é nesse ponto aqui. Tá? Depois tudo vai se repetindo. Tá? Então aqui vocês podem ver o reator aí que eu desenvolvi na minha dissertação, que ele ficou... eu não sei se algum antigo ainda conheceu, mas ele ficava pendurado para fora de uma calha no antigo GEDRE lá ainda. Ele funcionou por uns bons 10 anos quase, eu acho, até queimar finalmente, né? Mas era o que a gente trabalhava naquela época, né? Com muito correção passiva do fator de potência, justamente porque a eletrônica era cara, né? Então a gente acabava usando bastante diodo, capacitor e indutor. Tá? Um outro tipo de circuito que se trabalhou bastante era com os charge pump. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo de charge pump que tinha o grupo da Federal de Santa Catarina trabalhava com iluminação nessa época, com o professor Arnaldo Perim, né, mas desde que ele se aposentou lá, ninguém mais assumiu esse protagonismo na iluminação, né? Mas o charge pump era uma loucuragem lá de circuito, que ele usava parte da corrente da carga, ele ligava ali na ponte retificadora, e pela modulação que tinha em alta frequência, ele modulava a impedância desses capacitores aqui, né? E com isso ele ia drenando corrente
eh, da entrada, não só o pico aquele de carga dos capacitores, mas ele ia drenando ao longo do tempo, tá? Essa parte de charge pump foi muito, muito, muito explorada. Vocês vão achar 20, 30, 40 publicações nas revistas mais importantes da época, e grande parte dessas publicações eram do professor Fred Lee. Tá? O Fred Lee era o rockstar da eletrônica de potência nessa época, ele é professor no Virginia Tech, né? Até hoje ele é referência nessa parte de eletrônica de potência, né? E muito ele trabalhou com circuitos charge pump para iluminação, tá? Que também vocês podem ver é uma técnica passiva, né? Mas claro, a gente teve aí várias soluções ativas também, né? Conversores ativos para correção do fator de potência, né? Eu trago aqui um trabalho ali que a gente desenvolveu junto com o Marcelo Freitas da Silva durante o doutorado dele, né? Em que aqui a gente trabalhou com praticamente todos os conversores para fazer a correção do fator de potência, né? Ele fez um comparativo ali do Boost, Chuck, CPIC, Zeta, Boost, Buck Boost, acho que esses aí. É. Então, claro, um trabalho bem mais recente, né? Vocês podem ver aqui que é uma Power Electronics de 2015. Mas como que está publicando fluorescente em 2015, né? É porque aqui é um trabalho de uma fluorescente sem eletrodos, tá? É uma lâmpada de indução, e a lâmpada de indução ela tinha ainda vamos dizer, piorava mais ainda a questão da aplicação, porque ela precisava de trabalhar em 250 kHz, né? Enquanto que os reatores eletrônicos, a nossa faixa de frequência era ali de 40 a 50 kHz, esse trabalho aqui era na faixa de 250 kHz. Então já tinha aqui vamos dizer, uma dificuldade a mais, né, para se conceber esse tipo de circuito aqui. Claro, tem muito, muito, muito mais soluções aí na literatura, né, pessoal? Só estou dando uma passadinha. Podem ir perguntando aí quando quiserem, tá? Não precisa esperar eu perguntar. O outro ponto, então, né, pessoal, que é o, vamos dizer, fundamental ali para o funcionamento do reator, é a questão do inversor, né? O que é o inversor, né? Ele é um conversor CCCA, né? Que ele é alimentado então pela tensão CC do barramento, né? E ele produz uma onda quadrada de alta frequência, tá? A frequência é vamos dizer, na frequência de projeto, né? Pode ser 20, 40, 50, 250 kHz, né? Ele que vai comandar a frequência de funcionamento da lâmpada, né? No caso de inversores, nós temos várias soluções possíveis, né? Claro que eu não vou apresentar aqui tudo que a gente tem, eu vou pegar só o que a literatura foi a tendência da literatura, né? Porque a gente tem uma literatura madura, né, nesse tema. Então, a gente tem conversores que a gente chama meia ponte, né, que são os half bridge, tem conversores ponte completa, que são os full bridge, que usam 4 MOSFETs, né? Mas vocês podem já ir deduzindo, né, que nessa época, quanto menos chaves a gente utilizasse e menos circuitos de controle, melhor seria, né? Então a maneira mais, vamos dizer, mais barata, mais eficiente de se obter uma onda quadrada era através de um half bridge, que só usava 2 chaves ativas, né? E conseguia aplicar a tensão que eu queria, tá? Então,
os half-bridge, a gente pode dividir, né, eles entre o assimétrico e o simétrico. Tá? A diferença é que o assimétrico, vocês podem ver aqui, ó, pessoal, eu tenho aqui a tensão CC, tá? Essa aqui é a tensão de saída lá da minha etapa de correção do fator de potência, tá? Imagina que aqui que eu tenho um valor CC de 400 volts, tá? O que esse half-bridge vai fazer? Eu vou, quando eu fechar essa chave aqui, ó, o Q2, eles sempre vão comutar complementarmente, né? Quando um abre, o outro fecha, né? Se os dois fecharem junto aqui, eu ligo 400 volts direto no terra, tá? Eu explodi aqui as duas chaves de uma vez só. Então é sempre um fecha e outro abre, tá? Geralmente com uma razão cíclica aqui de 0,5 para cada chave, tá? Eu não podia ter circulando na minha lâmpada se eu tiver uma forma de onda assimétrica, tá? Quer dizer, por exemplo, assim, que ela tem um nível DC, sabe? Que ela, vamos dizer, se a média dos períodos positivos for maior que o negativo, por exemplo, eu tenho uma corrente média circulando, o que acontecia nessas lâmpadas é que os íons do mercúrio começam a migrar para uma extremidade da lâmpada, sabe? E com isso a lâmpada ela fica escura de um lado e vai ficando brilhante do outro, sabe? E isso aí terminava com a vida útil da lâmpada também. Então isso aí é outra coisa que eu não comentei, mas comento agora, é que eu não posso... A forma de onda na lâmpada tem que ser perfeitamente simétrica, tá? Eu não posso ter diferença entre a média positiva e a média negativa da corrente pela lâmpada. Então, o half-bridge assimétrico, quando eu fecho essa chave, eu aplico 0 volts, né? Eu ligo o terra nesse ponto aqui, ó. Eu estou aplicando 0 no meu filtro, né? Depois a gente vai ver o filtro. E quando eu abro essa chave e fecho essa, eu aplico 400 volts aqui, né? Então nesse ponto aqui, no ponto de entrada do meu filtro, eu fico aplicando 0,400, 0,400, 0,400, né? À medida que eu vou abrindo e fechando as duas chaves. Ah, mas daí não é simétrico, professor, daí vai ter corrente... Não, não vai ter, não tem problema, porque eu corrijo aqui no filtro com um capacitor em série, né? Vocês sabem que o capacitor, ele não deixa passar CC por ele, né? Então ele retira o nível de tensão médio dessa tensão aqui, tá? Ou seja, a tensão de saída aqui nesse capacitor já não tem nível médio, tá? Então eu posso usar esse filtro aqui para alimentar minha lâmpada, tá? E o outro tipo é o simétrico. Qual é a diferença do simétrico? Ele tem dois capacitores de barramento, tá? Iguais, no caso, né? De modo em que a tensão CC aqui, né, do barramento se divide metade em cada um desses capacitores, tá? Então, quando eu fecho essa chave aqui, né, por exemplo, eu vou ter aqui mais VB sobre 2 nesse ponto, né, porque eu tenho aqui o mais e aqui o menos, né, e aqui o mais fica em cima e o menos embaixo. Então, quando eu fecho essa, eu aplico nesse ponto aqui mais VB sobre 2, tá? E quando eu abro essa aqui e fecho essa daqui, eu vou ter nesse ponto aqui menos VB sobre 2, né? Então eu fico aplicando uma tensão simétrica no meu filtro e lâmpada, né? Então parece ser uma solução mais legal, né? Ele é simétrico, não tem o problema da simetria, tá? Mas aqui a gente tem um problema que esses capacitores em série aqui a gente não consegue garantir que a tensão neles vai ser completamente igual, tá? Porque depende da construção, do envelhecimento, da temperatura de cada um, né? Então eles podem começar a aplicar assimetrias pelos diferenças de tensão que vai ter em cada um deles, tá?
Então, o que se usou mais, tanto na literatura quanto na indústria, é o half-bridge assimétrico, esse daqui, tá, pessoal? E eu falei também, né, que o inversor ele precisa ter comutação suave, né? Vocês estão lembrados disso, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe da comutação suave, tá? Mas só ressaltar para vocês que os MOSFETs ele tem um diodo antiparalelo, né? Quem está estudando MOSFET aí já viu isso, né? Ele conduz aqui do source para o dreno, né? Por um diodo. E a maneira da gente fazer comutação suave é fazer com que a corrente do filtro, por exemplo, assim, ó, se eu vou fechar essa chave, tá? Eu forço com que a corrente do filtro fique negativa antes de eu fechar a chave. E daí ela fica negativa, ela vem aqui e ela vai começar a circular pelo diodo antiparalelo desse MOSFET. Ela circulando pelo diodo antiparalelo no MOSFET, eu já zerei a tensão em cima do MOSFET. E daí eu fecho com tensão zero em cima dele. Tá? Por isso que a gente chama de comutação ZVS, que é Zero Voltage Switching. Tá? É quando a gente faz a corrente circular pelo diodo antiparalelo do MOSFET. Tá? Mas a gente não vai explorar isso aí com muito detalhe agora. Aqui tem mais algumas possibilidades, né? Como eu falei, eu tenho um inversor full bridge aqui, né? Em que eu tenho 4 chaves, que daí, por exemplo, eu tenho que fechar o Q1 e o Q4 juntos, né? Daí eu aplico mais VCC e 0 nesse ponto, e daí eu comuto o Q3 e o Q2 juntos, né? Daí o mais VCC vem para esse ponto e o terra vem para esse ponto aqui, tá? Mas como eu falei, não é muito utilizado devido ao fato de ter 4 chaves, né? 4 comandos, e ser uma solução cara para essa situação, tá? Tanto que vocês podem ver aqui uma outra solução seria através de um inversor push-pull, tá? Isso aqui eu trouxe até por ser uma das primeiras, eu acho que é a primeira publicação em revista do GEDRE, em 1999 ainda, que foi uma publicação do professor Ricardo, junto com o professor Saul Bonaldo. O professor Saul hoje é professor no CETISM, né? E foi aí o primeiro orientado do Ricardo que publicou aí numa revista, né? Que era aqui um inversor feito com... Vocês podem ver que todo o conversor aqui tem uma chave ativa só, né? Aqui um flyback para corrigir o fator de potência, e esse aqui seria um conversor push-pull, que é um inversor aí que trabalha com a parte das polaridades em 2 enrolamentos aqui para aplicar o positivo e o negativo na lâmpada, tá? Então aqui a respeito do inversor seria isto. E agora a gente vai falar um pouco sobre os filtros ressonantes, tá? O filtro ressonante, então, ele é alimentado pela tensão quadrada de saída do inversor, né? E ele tem várias funções aí no funcionamento da lâmpada, tá? Que é filtrar as harmônicas de frequência acima da fundamental, ou seja, eu vou aplicar ali uma onda quadrada de alta frequência, né? Mas eu quero que a lâmpada seja alimentada com uma onda senoidal, né? Então eu tenho que filtrar as harmônicas acima da fundamental dessa onda quadrada. Isso aí é função do filtro, tá? O filtro ele também vai ser responsável pelo pré-aquecimento dos eletrodos da lâmpada. A gente já vai ver como que ele faz isso, tá? Na verdade não é simplesmente o filtro, né? O filtro junto com o inversor, junto com o controle, tá? Mas o filtro ele é fundamental. Também vai aplicar a tensão de partida na lâmpada, ou seja, eu vou ter uma sobretensão ali para ligar a lâmpada. Também é responsável por estabilizar a potência da lâmpada. É quem vai variar a potência da lâmpada, no caso da dimerização. E também tem que garantir os EVS, tá? Então tudo isso aí é o que o filtro ressonante vai fazer.
tá? Então, foram feitos muitos trabalhos a respeito de filtros ressonantes, né? Esse trabalho aqui, por exemplo, que eu tenho essa figura aqui, foi um artigo do Fábio Bisonho, né? Hoje professor nosso aí também na UFSM. Trabalhou bastante nessa parte de filtros. Ele e o professor Alisson também, do CETISM, né? E o que ele fez aqui foi analisar as características dos filtros, né, para determinar quais eram os mais indicados para se obter vamos dizer, um reator eletrônico, tá? Então a gente, como que funciona a questão do filtro ressonante, pessoal? A gente tem que lembrar uma coisa aqui, né, que a lâmpada, quando ela está desligada, ela é um circuito aberto, né? A lâmpada fluorescente ela é um circuito aberto quando ela está desligada. E quando ela está em funcionamento, ela tem uma resistência equivalente, né? Então, se eu pegar essa tensão aqui, ó, a tensão em cima da lâmpada, em função da minha tensão de entrada, tá? Se eu equacionar essa tensão de saída pela tensão de entrada, eu tenho o que eu chamo de ganho de tensão, né? Eu posso ter um ganho de tensão. Esses filtros, pessoal, filtros ressonantes, ele tem uma característica, como o próprio nome diz, não é? Da corrente ressonar com a tensão, fazendo com que a minha tensão de saída seja maior do que a tensão de entrada, tá? Mas isso acontece numa determinada situação em que a resistência de saída é infinita, né? Eu tenho um resistor muito grande, que é justamente o caso em que a lâmpada está desligada, tá? Então, o filtro ressonante ele tem que fazer o seguinte: quando a lâmpada está desligada, ele tem que produzir uma tensão V0 ali que comece a aumentar, até que a lâmpada ligue. E daí, quando ela liga, ela vira um resistor, e daí o filtro acaba sendo uma impedância que estabiliza a corrente da lâmpada, tá? Então, tudo isso aí a gente tinha que usar para projetar esses filtros, né? Que ele aplicasse a tensão de partida na lâmpada e, quando ela ligasse, estabilizasse então a potência da lâmpada ali na potência nominal, né? Então aqui seria, por exemplo, um inversor ressonante paralelo, tá? Ou seja, um indutor em série e um capacitor em paralelo. Esse filtro aqui ele tem um ganho de tensão maior que unidade, tá? Então eu poderia usar ele para ligar a lâmpada, mas ele não tem o capacitor série aqui, ó, pessoal. Então esse filtro não garante que que a corrente pela lâmpada seja isenta de qualquer componente DC, tá? Então eu não posso utilizar esse filtro aqui. Então o filtro que acabou sendo o mais utilizado, tá? O mais utilizado, se não o único utilizado, é o série paralelo alimentado em tensão, tá? Ou seja, isso aqui a gente chamava muito de filtro LCC, tá? É o L em série, o C série e C paralelo, tá? Então ele tem como características esse capacitor em série que filtra esse componente DC, né? Aqui que vem aqui do meu inversor, né? E também ele pode dar o ganho de tensão aqui para ligar a minha lâmpada, tá certo? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tinha para comentar disso? Tá, então vamos ver como é que funciona aqui, pessoal, essa questão do pré-aquecimento, do funcionamento em regime permanente, inclusive da dimerização, tá? Eu tenho, pessoal, esqueçam esse PTC aqui, tá? Imagina que eu tenho aqui só um capacitor na saída.
Então ele é colocado dessa forma, tá? O capacitor ele é colocado aqui entre dois terminais, né? Um de cada borne da minha lâmpada, e os outros dois bornes são alimentados então aqui no meu filtro, certo? Então, o processo de pré-aquecimento, pessoal, dos eletrodos, ele é feito da seguinte maneira. Essa curva que vocês estão vendo aqui, ó, que ele subiu lá para o infinito e desceu aqui, ó, é o ganho do meu filtro quando eu considero uma resistência da lâmpada infinita, tá? Ou quando a minha lâmpada tá desligada. Então eu tenho essa característica aqui de ganho de tensão. Então, para eu ligar a lâmpada, eu tenho que operar nessa frequência aqui, ó, tá? Mas eu não saio operando nessa frequência aqui porque eu não quero ligar a lâmpada diretamente com os eletrodos frios, tá? Eu tenho que começar nessa frequência aqui, ó. Eu começo numa frequência mais alta, tá? Nessa frequência mais alta, então, a lâmpada não liga e a corrente começa a circular por aqui, ó. Passa pelos elementos, passa pelo eletrodo, pelo capacitor paralelo, pelo eletrodo, e ela fica fazendo esse ciclo aqui, certo? Só ver aqui, tem uma mensagenzinha. Ah, certo. Então o processo de pré-aquecimento dos eletrodos, pessoal, é fazendo o meu inversor trabalhar numa frequência mais alta aqui, certo? Daí, claro, isso aqui é por um tempo, né? Aquilo que a gente viu de 400 milissegundos a 3 segundos, né? E geralmente o circuito que ele faz, ele começa a baixar a frequência de comutação, né? E a lâmpada vai ligar naturalmente. À medida que eu vou fazendo a varredura, que eu vou mudando aqui a frequência dessa frequência mais alta até a nominal, né? Eu vou passar por um ponto de ganho do filtro que a minha lâmpada vai ligar, tá? E quando a minha lâmpada ligar, a minha característica já não vai mais ser essa de alto ganho de tensão aqui, porque eu vou ter um resistor aqui no lugar da minha lâmpada, tá? E nesse caso, então, eu tenho essa característica aqui, ó, dada por essa curva aqui, tá, pessoal? Essa curva aqui também, aqui no caso é uma curva de tensão, tá? Mas a curva de potência também é parecida. Ou seja, eu tenho aqui numa frequência a potência nominal da minha lâmpada, tá? E à medida que eu aumento a frequência de comutação, eu tenho uma diminuição da minha potência, tá? Então, o Igor perguntou, né, a respeito da dimerização, como que a gente faz dimerização nessas lâmpadas. O método mais convencional de se dimerizar essas lâmpadas é aumentando a frequência de comutação, tá? E por que é aumentando, não é diminuindo? Tá? Aqui eu vou ter que puxar um outro... Na verdade, conectar dois conceitos, tá? O meu filtro ressonante, pessoal, ele precisa ter uma característica indutiva, tá? Ou seja, se eu pegar e fizer a impedância total, né, considerando o indutor sério, o capacitor paralelo, o resistor, né, e eu vou pegar a impedância, né, eu vou ter ali uma impedância igual a um R mais JX, tá? Ou seja, característica indutiva, né? Por que ela tem que ser indutiva? Porque a característica indutiva do filtro faz com que o meu inversor funcione com comutação suave, tá? Conectaram uma coisa na outra, ou seja, para eu fazer aquela questão da corrente circular pelo diodo intrínseco do MOSFET, antes de eu comutar a chave, a característica do meu filtro tem que ser indutiva, tá? Porque ele que vai fazer vamos dizer, a defasagem entre a corrente do filtro, tá? E deixa eu ver onde é que a gente pode ver isso, talvez por aqui,
a corrente do filtro e a tensão aqui dos MOSFETs, tá? Então esse filtro tem que ter uma característica indutiva, tá? E ele tendo uma característica indutiva, o que vai acontecer se eu aumentar a frequência de chaveamento? Como a característica dele é indutiva, eu aumento a frequência de chaveamento, eu aumento a impedância desse filtro, né? Então eu peguei e aumentei o valor da impedância que eu tenho em série com a lâmpada. Ou seja, eu vou diminuir o valor da corrente pela lâmpada, vou diminuir a potência nela, tá? Por isso que a gente acaba trabalhando com, vamos dizer, dimming por variação de frequência, aumentando a frequência de comutação, tá? Isso te responde, Igor, a tua pergunta? Eu acredito ter entendido. Acredito ter entendido. Faz sentido, faz sentido. E assim, ó, se a gente for a fundo nas soluções apresentadas nessa época, né, a gente tem várias, assim, ó, outras possibilidades de dimming. Por exemplo, tem dimming por variação do barramento CC, tá? Tinha algumas soluções que mantinham a frequência fixa e se tu tem uma etapa de correção do fator de potência antes, né, tu pode variar o valor da tensão CC que alimenta o teu inversor, né? Era uma outra possibilidade também de se fazer isso daí, só que ela é mais complexa, né? E uma outra possibilidade ainda era tu não trabalhar com razão cíclica de 0,5 fixa, né? Tu podia baixar as duas chaves para 0,4, tu baixava as duas chaves para 0,3, por exemplo, né? Tu vai diminuir, vamos dizer, mudando a forma de onda, mas também não era muito utilizada, tá? Uma outra questão importante é o seguinte: a lâmpada fluorescente, no caso de dimerizar, ela tinha mais uma chatice ainda, que é que se tu dimeriza a lâmpada fluorescente, tá? Pensa comigo o que tu faz. Tu diminui a corrente pela lâmpada, né? Tu diminuindo a corrente pela lâmpada, tu diminui a corrente pelos eletrodos da lâmpada, tá? Ou seja, tu tira eles do ponto de operação ótima da emissão termiônica, tá? Então, uma lâmpada fluorescente, quando ela era dimerizável, um reator eletrônico dimerizável para lâmpada fluorescente, ele precisava aumentar a potência nos eletrodos para manter eles na mesma temperatura, certo? Então muitos circuitos que tinham dimerização, eles tinham que tirar, ou eles tiravam, por exemplo, enrolamentos auxiliares de algum indutor ali para aplicar sobre os eletrodos, ficavam ali em paralelo com o eletrodo direto para manter essa emissão da termiônica dos eletrodos, tá? Mas aqui tem vamos dizer, outra vantagem da dimerização aumentando a frequência, tá? Qual é? Vamos ver aí meus alunos de circuitos, vamos ver se vocês chegam aí. Vocês têm ali nesse ponto aqui, ó, em paralelo com a lâmpada, um capacitor, né? O que acontece com a impedância desse capacitor se eu aumento a frequência de comutação do meu inversor? Vamos lá, tem um monte de engenheiro eletricista aí me escutando. Diminui a impedância capacitiva? Diminui a impedância capacitiva. Com isso, aumenta a corrente que passa pelo capacitor. E a corrente que passa pelo capacitor é a mesma corrente que passa pelos eletrodos. Então, a dimerização por frequência, né, como eu tenho que aumentar a potência nos eletrodos quando diminui a potência na lâmpada, se eu fizer o projeto bem feito desse filtro, né,
eu consigo compensar a temperatura do eletrodo, né, na dimerização por variação de frequência. Tá? Justamente trabalhando com essa questão aí, né, de que a impedância do capacitor diminui e eu tenho uma maior circulação de corrente por ele, e com isso eu consigo dar esse acréscimo de potência nos eletrodos da lâmpada. Tá? Então, vamos dizer, eu estou apresentando aqui uma série de requisitos, né, e coisas que a gente trabalhava aí para reatores eletrônicos. Tá? Isso também acabava, professor, limitando a potência, ou digo assim, o percentual da potência da fluorescente com que eles diminuíam. Hoje com o LED, acredito que o que tu estás falando aí, tem mais liberdade para diminuir para níveis menores de potência o LED em relação ao que a fluorescente. Ou, Sim, sim, isso aí modificava bastante e assim, ó, essa característica, né, da potência com relação à frequência, né, ou seja, eu aumento a frequência, eu diminuo a potência. Daí lá na nossa cabeça ideal a gente pensa numa coisa linearzinha, né, bonitinha, assim, aumentei 10% a frequência, eu baixei 10% a potência, aumentei 20%, baixei 20%. Aqui, ó, é uma característica toda não linear, né, que tu vai pegar a mudança, primeiro lugar, a resistência da lâmpada muda quando muda a potência, né? A impedância do teu filtro muda quando muda a frequência, né? Então, isso aí dava umas características muito não lineares. Ou seja, tu tinha, sei lá, tu variava 10% da frequência para obter 2% de potência. Daí depois tu varia mais 10%, tu cai 40% a potência. É uma coisa totalmente não linear. Né? Então, era bem complicado mesmo. Além dessa questão da potência no eletrodo. Tu imagina o seguinte, eu vou dimerizar a minha lâmpada, eu sou bonzão, né? Eu vou dimerizar para 10% da potência dela, né? Se tu dimeriza, por exemplo, uma lâmpada vamos dizer uma lâmpada de 32 watts, tá? Ela tem naturalmente cerca de 6 watts nos eletrodos, tá? Se tu baixa para vamos supor que tu vai baixar para 20% da potência dela, né? Tu baixa 7 watts na lâmpada. 7 watts, 6 watts vão estar nos eletrodos. Ou seja, tu transformou tua fluorescente numa incandescente. Que vantagem que tu tem de baixar a potência para esses valores, né? Já o LED, pelo contrário, se tu dimeriza o LED, né? Se tu baixa a potência dele, tu aumenta a vida útil dele e, além disso, tu melhora a eficácia dele. Porque o LED, numa condição de menor temperatura, ele vai trabalhar com maior vida útil e melhor eficácia. Então, para o LED é vantagem tu dimerizar, né? Para a lâmpada fluorescente era uma desgraça dimerizar. Tem outro método de dimerização também que me veio agora na cabeça, que a gente trabalhou, eu trabalhei também, que era com indutores variáveis. Não sei se algum de vocês já viu trabalhos de indutores variáveis, mas o professor Marcos Alonso fez várias pesquisas com indutores variáveis, e daí, por exemplo, nesse caso aqui específico, né, ao invés de eu variar a frequência aqui ou variar a tensão, eu vario o valor do indutor. Né? Eu variava o indutor e, variando o indutor, a gente conseguia diminuir a potência na lâmpada para uma tensão fixa de barramento e uma frequência fixa. Tá? E inclusive o seminário do professor Alonso vai ser a respeito de indutores variáveis aplicados à iluminação. Então acho que vai ser o nosso último seminário da disciplina, né?
mas ele vai apresentar, eu acho que desde essa parte da aplicação em fluorescentes até a aplicação em LEDs, né, que ele tem aplicado agora em LEDs também os indutores variáveis, tá? Mas também é outra bruxaria, indutor variável é outra coisa bem bruxa. Adiciona muito a complexidade, né? Ainda mais que agora tu tá variando a ressonância, aí tu vai variar a indutância, vai variar de novo a ressonância, né? Então fica uma coisa assim infinita. Por isso que pesquisar era legal nessa época, cara. Sim, sim. Tinha graça, agora não tem mais graça. Ah, dá pra fazer com LED. Agora é muito bom. Aqui, ó, pessoal, eu trouxe algumas figuras aqui do datasheet desse CI da Fairchild aqui, o FAN 7711, né, que é um controlador aí de reator eletrônico, né? Só para vocês verem aqui um pouco de como ele funciona, né? Vocês podem ver que o CI, né, ele faz aqui, ó, ele começa aqui no ponto A, né, que é aquilo que eu falei, que é o ponto de pré-aquecimento, né, que corresponde a esse pré-aquecimento aqui, ó. Vocês podem ver que ele representa aqui uma frequência mais alta, né, e à medida que ele vai dar a partida, né, ele começa a diminuir essa frequência, né, atingindo lá o valor de partida, né. Fez a partida, então daí ele passa para a frequência de funcionamento aqui nesse ponto, né. Então é tudo aquilo ali que eu mostrei para vocês, né, o CI ele faz automaticamente, né, mas sempre garantindo, né, o pré-aquecimento, a partida e a potência em regime permanente, né. E vocês podem ver aqui, né, que mais uma vez, se eu não lembro se esse aqui é dimerizável, mas para dimerizar ele teria que andar aqui por essa linha azul, né. Ui, não sei se vocês estão vendo aí. Não. Eu mostrando aqui a linha azul e eu na frente dela. Aqui assim seria a dimerização. Agora, pessoal, o último ponto, né, que eu vou comentar é a respeito do comando, né? O comando também é vamos dizer, o cérebro aí do nosso reator eletrônico, né? E ele vai comandar as chaves, ele vai ter que elevar essa frequência, no caso do pré-aquecimento dos eletrodos, tem que baixar a frequência para dar a partida da lâmpada, vai ter que dimerizar a lâmpada, né, se for o caso. Então, é outro ponto que se trabalhou bastante na pesquisa nessa época, foi em qual tipo de comando utilizar, tá? Lembrando, né, vou ressaltar mais uma vez aqui, que essa época a eletrônica era cara, os CIs eram muito mais caros, né? Os microcontroladores então eram inviáveis, né? Tu colocar um microcontrolador num reator eletrônico era loucura, né? Porque reator eletrônico, o mercado de iluminação, né? Ele é eu acho que é o pior mercado que tem em termos de custo, né? É extremamente sensível ao custo, né? É ou não é, Igor? Tem sempre espremer, né? Tirar leite de pedra. Tu ganha na quantidade, né? Porque todo mundo tem lâmpada em casa, né? Mas tu tem que trabalhar sempre espremendo ali para ganhar centavos com relação ao teu concorrente, né? Então, hoje em dia, né? O Igor aí, ou quem trabalha nessa indústria, já deve ter ouvido a expressão, né? Que sempre fala num microcontrolador, ou um CI, ou um semicondutor, fala em subdólar, né? Tá na faixa do subdólar, né? Tem que ser centavos aí os circuitos para a gente ter competitividade, né? E essa época aqui, então, era muito pior, né? Porque
essa parte eletrônica era muito mais cara, né? E principalmente a parte de controle, né? Hoje em dia a gente adquire esses CIs aí de controle de driverzinho de LED por 10 centavos, né? Eu já vi de 10 centavos, se não me engano, desses para lâmpadas compactas, né? Só que aqui eu estou falando uma época que era 3, 4 dólares, né? Então era uma coisa absurda. Então A gente vê esse movimento igual na parte de conectividade. Agora uma T-Mega da vida é 30 centavos. Mas aí um módulo Bluetooth é 7 dólares. Uhum. Entendeu? Mas vai chegar uma hora que vai ser isso aí também. Isso não, né? Sim, um ATmega esse de 30 centavos, se eu comparar com essa época, ele era mais potente que o computador que eu usava nessa época. Tipo isso. É, e não é, e não estou exagerando, pior é isso. Pois é. Então, nessa época, né, a gente tinha os CIs dedicados, microcontroladores, né, e também o tal do comando autooscilante, né, que é justamente um tipo de comando que não usa nenhum CI, né. Então, a gente vai focar aqui mais na questão do autooscilante, né, que é esse tipo de circuitinho aqui, ó, pessoal, que foi extremamente estudado, equacionado, exprimido, queimado umas quantas vezes. A gente trabalhou muito com autooscilante. Inclusive o professor Alisson, ali do CETISM, ainda trabalha com autooscilante, né, para fluorescentes, assim, mas ele fez o doutorado dele em cima disso. O meu mestrado eu usei um autooscilante também, que inclusive esse tipo de comando ele dominou grande parte não só da pesquisa, mas também das aplicações industriais, né? Principalmente para lâmpadas compactas, né? As fluorescentes compactas, né? Justamente pelas vantagens do baixo custo, né, e a ausência de fontes auxiliares. Tá? Então a gente vai ver aqui o que é esse circuito autooscilante. Tá? Como o próprio nome diz, o nome dele diz, né, é um circuito que ele se autoalimenta, né, e autocomanda, mas vamos entender aqui um pouco como que ele funciona. Vou ver se eu ainda lembro aí, como é que funciona esse cara aqui, né? Que faz tempo que eu não mexo nele. Mas imaginem o seguinte, ó. Liguei a minha lâmpada, tá? As chaves aqui, elas estão abertas, né? Eu não tenho nada comandando elas. Não tenho corrente na saída, não tenho nada, tá? O que vai acontecer? A minha atenção no meu barramento aqui, isso aqui não tem nem correção fator de potência, tá? Mas a tensão aqui subiria, tá? Por esse resistor aqui eu começo a carregar esse capacitor, tá? Esse capacitor ele está ligado aqui por um diac, tá? A tensão de disparo desse diac aqui é de cerca de 30 volts, tá? O que o diac faz quando chega em 30 volts? Ele é um circuito aberto, quando chega em 30 volts ele fecha, tá? Então essa tensão aqui sobe, o meu diac dispara. O diac disparando, eu tenho aqui, vocês podem ver, dois Enners em antissérie, tá? É simplesmente para ele manter a tensão, ceifar a tensão no gate aqui, né? Num valor, vamos dizer, de segurança, né? Porque a tensão que eu aplico na minha chave, no gate da minha chave tem que ser uma onda quadrada, né? Então ele, como se pegasse uma onda senoidal e corta a ponta dela, né? Então, mas aqui quando começa, né, esse jack dispara e essa tensão desse capacitor vai ser aplicada no gate desse MOSFET e daí o MOSFET fecha, tá? Aí ele deu o começo do processo, certo? O MOSFET disparando, a corrente começa a circular por esse caminho aqui, ó. O MOSFET fechou, então a tensão aqui
do barramento, né, faz circular o começo da corrente do meu filtro, tá? Essa corrente, ela tem uma característica senoidal, né, em operação. Então, imagine o seguinte, né, que eu tenho aqui, esse cara aqui, ó, é o meu, é um transformador de corrente, né, em que o primário dele está ligado em série com o filtro, e ele tem dois secundários, aqui o LS1 e o LS2, né, com polaridades invertidas, né, comandando essas chaves aqui. Então, a corrente do meu filtro, ela é responsável também por fechar e abrir os interruptores do meu inversor, tá? Então imaginem que isso aqui em regime permanente, né? Eu tenho uma forma de onda aqui senoidal nesse cara, né? E essa forma de onda, ela abre e fecha as chaves, tá? Então ele se retroalimenta, né? A corrente de saída é a que comanda as chaves que comandam a corrente de saída, né? Então por isso que ele é chamado de auto-oscilante, né? Ele usa a própria corrente do filtro de saída para fazer o comando das chaves, tá? Explicando assim parece fácil, parece tranquilinho, né? Mas vocês não têm ideia da modelagem desse cara aqui, né? Em termos de complexidade de controle, tá? Esse trabalho aqui o Alisson publicou ali em 2007, né? Isso aqui é um dos trabalhos, tá, pessoal? Foram vários artigos em revista, eu acabei publicando também bastante coisa, mas aqui vocês podem ver o autooscilante ali, né, que eu mostrei para vocês, e na época do trabalho do Alisson, do doutorado, ele usou uma técnica de controle não linear, né, uma modelagem de controle não linear para modelar esse sistema aqui, né, que era através de um hard limit aqui, né, que é vamos dizer, um elemento não linear, né, que seria a tensão do Zener aqui aplicada nas chaves. Tá? Por isso que eu tenho aqui, ó, o mais VZ e o menos VZ, né, que é quando a tensão está positiva e negativa nas minhas chaves. Tá? Essa tensão Zener, então, ela vai ser aplicada sobre a indutância magnetizante desse meu transformador aqui, né? Então eu tenho aqui uma corrente magnetizante que ela é uma rampa, né? E por outro lado, eu vou ter também uma corrente refletida lá que está circulando no filtro, né? Que é refletida aqui nesse cara. E justamente o ponto, eu tenho aqui essa refletida, então ela é senoidal e essa aqui é uma rampa, tá? Eu tenho justamente um ponto em que elas se igualam, tá? Que ela inverte de sentido a corrente no Zener, ou seja, que eu abro uma chave e fecho a outra, que é justamente o que eu quero descobrir, tá? Então, como é que eu determino essa corrente senoidal aqui, né, que é a que eu vou ter que comparar com aquela da magnetizante? A tensão Zener passa por um ganho K. Esse ganho K é simplesmente a tensão aqui, né, VAB com relação à tensão V Zener, né? Ela é, vamos dizer, uma cópia uma da outra, né, só que com polaridade invertida. Esse cara aqui, ele só tira o nível DC, né, por isso que é E sobre 2, passa pela função de transferência do meu filtro. Com isso eu tenho a minha corrente do filtro, que é o ILDS. O ILDS passa pela relação de espiras do meu transformador ali, né, e passa a ser uma corrente senoidal aqui, que é comparada com a magnetizante, que determina a tensão Zener, que vai determinar lá quando que o Zener vai comutar. Tá? É assim, o que eu estou explicando rapidamente é basicamente uns 8 anos de pesquisa direto no GEDRE até conseguir chegar nesse... E mesmo assim, se vocês pegarem isso aqui e tentarem pegar todos os trabalhos que já foram feitos e tentar fazer, vocês não vão conseguir de cara, vão ter que quebrar muito a cabeça equacionando ainda. Tá? Porque
Para essa oscilação ser autossustentada, foi usado o chamado critério de Nyquist estendido, tá? Ele é o próprio critério de Nyquist estendido a sistemas não lineares, tá? Que é basicamente aqui quando eu tenho esse gráficozinho aqui, deixa eu me tirar aqui. Vocês podem ver esse gráfico aqui representando a parte imaginária, real aqui, né? Aqui eu tenho a corrente do Zener, esse menos 1 sobre n aqui seria a função descritiva do hard limit. Aqui, por exemplo, eu tenho dois pontos, P1 e P2, tá? São pontos aqui de alta oscilação. Por exemplo, esse ponto P1, ele é um ponto que ele não é estável, tá? Por que ele não é estável? Por exemplo, se eu tiver uma diminuição aqui na amplitude dessa corrente, ela tende a diminuir mais e cai até zero, tá? E se eu tiver um aumento desse ponto para cá, ela tende a aumentar até achar um outro ponto de alta oscilação, tá? Esse ponto P2 aqui já é um ponto estável, tá? Porque se eu tiver um aumento da amplitude, ele volta para cá. Se eu tiver uma diminuição da amplitude, ele volta para cá, tá? E isso é obtido lá pelo critério de Nyquist. Aí os controleiros já devem ter estudado o critério de Nyquist, né? Que tem a questão do o ponto menos 1 e 0, né? Se eu estiver fora desse círculo, ele é estável. Se eu estiver dentro do círculo, ele é instável. Tem umas questões assim. Então, isso aqui é a extensão desse critério para sistemas não lineares, tá? Então, quem tiver mais interesse de estudar sobre esse tema aí, nós temos a tese do professor Alisson, a tese de doutorado, foi toda em cima desse projeto do comando autooscilante, tá, pessoal? Então, concluindo aí, né, a gente não se estender muito aí, a gente fez uma viagem no tempo aí, né, da pesquisa em fluorescentes. Ressalto a questão de que a gente tem que contextualizar a pesquisa com a situação da época, né? Ou seja, eletrônica era cara, microcontroladores eram caríssimos, né? Então a gente queria ter um circuito eletrônico, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser o mais passivo possível, né? Por isso que o meu comando autooscilante, ele é passivo, né? Ele não usa nenhum oscilador, nada assim, né? Ele auto-oscila, né? A parte lá da correção do fator de potência, a gente procurava fazer correções passivas também, né? Valley fill, charge pump, né? E isso aí, com o passar do tempo, né, foi evoluindo, e na indústria mais recente, né, a gente não teve, né, hoje a gente fala em indústria, a gente fala em LED, né, mas mesmo a indústria de reatores eletrônicos, né, já não tem mais tanta preocupação com a correção do fator de potência ser cara, ou com o comando ter que usar um circuito integrado, que hoje em dia são muito mais baratos, né. Mas eu estou falando aí de uma faixa de tempo, um período de 30 anos, né, para trás aí, era muito diferente os custos e tecnologias que a gente tinha, né. Então, de modo nenhum, eu quero terminar aqui com vamos dizer, falei tudo que existia sobre fluorescentes, não falei nem 5% do que a gente poderia desenvolver. Tá? Mas a ideia aqui é justamente dar essa visão, né, de uma tecnologia que passou, né, passou na pesquisa e está passando hoje em dia também na indústria, né, e para que você, como eu falei, né, para que vocês tenham ideia da complexidade que era, tá? Acharam difícil alimentar fluorescente com reator eletrônico?
Esperem semana que vem, daí vocês vão ver o que era difícil, que eram as lâmpadas HID, muito pior, que é no que eu fiz o meu doutorado. Mas vocês precisam conhecer essas tecnologias, por exemplo, para argumentar, né, vamos dizer, com um cliente, ou para argumentar num artigo, por exemplo, vocês vão escrever um artigo, o cara pode dizer, tá, mas por que tal não usa uma fluorescente? Por que não usou tal solução que se usava para fluorescente? Né, vocês precisam conhecer, se vocês vão ser especialistas em iluminação, precisam conhecer um pouco dessa tecnologia que passou. Tá certo, pessoal? Comentários agora, dúvidas, perguntas, deve ter bastante. Antes de comentários, assim, o Rodrigo lá da Gelite, tu sabe se o pessoal segue trabalhando com fluorescente ainda? Ou se já migraram tudo para LED? Boa pergunta, amor. O forte deles era a fabricação, né, de reatores eletrônicos, mas aquela época mesmo que eu trabalhei, 5 anos atrás, já tinha 3 fábricas, acho, no Brasil só, grandes, né, que estavam naquela luta lá de tu economizar alguns centavos, assim, para fazer um produto competitivo no mercado, né, mas eles só mantinham a fábrica por questões estratégicos, né? Mas não sei mesmo, eu vou até entrar em contato, ver como é que eles estão lá, se migraram tudo para LED, porque os LED é só montagem também, né, de luminária, então não sei como é que tá mesmo. Uhum. É que ali até me chamou a atenção estarem ainda nesse mercado. Claro que quem está no mercado não vai abrir mão do mercado, né? Pegar a própria Intral, né, que tem um bom domínio de mercado de eletrônicos, eles seguem fabricando, apesar de estar fazendo bastante coisa de LED, né? Mas eu acho que a tendência é cada vez mais diminuir, né, os reatores para fluorescentes e ir aumentando a parte LED, né? Até porque, por exemplo, instalações novas, o pessoal já está prevendo iluminação LED, né? Já não está nem pensando mais em instalar uma calha para lâmpada fluorescente, né? Acho que quem procura esse tipo de produto é mais por não conhecer, muita gente não entende os LEDs, né? Ou por questão de informação mesmo, aí acaba que existe um mercado remanescente, ainda que nem a própria incandescente, né? Se não fosse proibido, estava sendo utilizado até hoje.